Nós vamos começar essa mensagem. Você sabe que Pentecostes significa, não significa no seu nome, na sua raiz dessa palavra, mas Pentecostes significa um encontro de Deus com o seu povo. Não é verdade? Sim ou não? Quem aqui conhece essa história? A história que está relatada lá no livro de Atos. Primeiro Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei as minhas testemunhas em todos os lugares, amém? Depois no capítulo 2, mostra como o dia realmente aconteceu. Então Pentecostes não significa como eu disse, mas é o encontro de Deus com o seu povo. E hoje nós celebramos esse dia. Mas essa festa ela não diz respeito somente a algo que está relatado no Novo Testamento. Obviamente Pentecostes surge a partir de um feito, a partir de algo histórico que aconteceu. Mas no Antigo Testamento, por exemplo, existem vários relatos e várias referências a essa festa. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Na festa, então essa festa era entendida como uma santa convocação. De modo que no dia de Pentecostes, nenhum trabalho servil poderia ser realizado, conforme nós lemos no livro de Levíticos capítulo 23, versículo 21. Você pode acompanhar os textos aqui, não precisa abrir a sua Bíblia, tá bom? Levíticos 23, capítulo 23, versículo 21 diz assim: no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pela vossa geração. Então nesse dia, como que funcionava? 2 pães assados deveriam ser trazidos da casa dos judeus, juntamente com uma oferta de sacrifício animal para expiação dos pecados. E esse dia era um dia de grande alegria para o povo judeu, onde eles expressavam a gratidão ao Senhor, onde eles agradeciam as colheitas feitas, onde era também um lembrete do livramento que eles receberam lá saindo do Egito, o livramento daqueles 400 anos de escravidão. E também pelo povo judeu era comemorado nesse dia de Pentecostes o aniversário da lei dada por Deus a Moisés. Vou explicar melhor como que funcionava. Depois de 400 anos de escravidão, vocês lembram dessa história? Abraão, Isaac, Jacó e quem mais? Ô gente, vocês são crentes, fala comigo. Lembra dessa hora? Abraão, Isaac, Jacó e quem mais? Não, olha, você viu? Israel, não estou falando da mudança do nome, vocês foram bem, velho. Mas estou falando quem foi o filho de Jacó? José. Estou certo ou estou errado? José é vendido pelos seus irmãos para uma caravana midianita, e o fim da história vocês já sabem. José se torna um homem extremamente influente no Egito, salva todo o povo de Israel daquela morte, porque era tempo de seca. Só que o povo de Israel se acostuma a ficar no Egito, e eles se tornam numerosos, eles se tornam grandes, a ponto dos egípcios falarem: precisamos escravizar essas pessoas, porque senão eles vão nos engolir. E lá o povo de Israel fica por 400 anos, amém? Quem Deus levantou para tirar o povo da escravidão? Moisés, amém? Todo mundo aqui comigo? Então foi isso que aconteceu. Moisés tira o povo do Egito na base do milagre, dos milagres que vocês bem sabem a respeito disso. Mas não é só isso que acontece, porque 50 dias após essa saída, 50 dias após a saída, a libertação do povo da escravidão, Deus chama Moisés para subir no monte Sinai, para que ele falasse com Deus, para que Deus se revelasse a ele, porque Deus tinha algo especial para entregar para Moisés naquele lugar. Então, se nós lemos aquilo que está relatado no livro de Êxodo, no capítulo 19, nós vemos que Deus reúne todo o seu povo no pé do monte. O povo ele não poderia subir, somente Moisés sobe quando Deus entrega as leis e os 10 mandamentos. Quando Deus traz aquela revelação incrível para Moisés sobre os mandamentos, sobre a lei, e faz naquele lugar uma aliança entre Deus e o povo judeu,
Moisés sai feliz da vida com aquela tábua, e sabe o que acontece? Quando ele desce aquele lugar, quando ele chega lá embaixo, ele vê algo que o muito irritou. Foi o povo se prostituindo, o povo adorando um outro Deus, a ponto dele ficar irado e quebrar então as tábuas da lei. A lei, nós precisamos entender que a lei revelava o pecado, ela revelava a desobediência do homem. E naquele dia, naquele primeiro Pentecostes, por conta da desobediência, 3.000 pessoas morrem. 3.000 pessoas morrem em decorrência do seu pecado. Embora fosse um tempo de celebração, um tempo de encontro com Deus, a instituição da lei, que é a Torá, ela simbolizava essa nova aliança. Nessa nova aliança o povo se rebelou, o povo desobedeceu, outros pecados foram cometidos por aquele povo, e o que aconteceu foi que 3.000 pessoas morrem. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, o dia de Pentecostes também simboliza o encontro de Deus com o seu povo. Agora não mais somente para o povo judeu, mas para todos aqueles que entendem que Jesus Cristo é suficiente. E foi naquele lugar que quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce, que existe um encontro precioso. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Hebreus. Alguns falam, mas não foi o apóstolo Paulo que escreveu. No nosso entendimento foi ele que escreveu, mas tudo bem, vamos ler aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 24. E aqui Paulo compara a aliança feita no Monte Sinai e no Monte Sião, tá bom? Quem já foi para Israel aqui? Vocês lembram que essa aliança, quando nós falamos da descida do Espírito Santo, da descida no cenáculo, nós estamos no Monte Sião, onde está aquele ambiente do templo, amém? Vocês estão se localizando, quem já foi? Mas diz assim, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor das trombetas, e ao som de palavras tais, que quanto os ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia da igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui talvez você não tenha entendido muito bem. Eu sugiro você na sua casa abrir de novo e ler com calma, mas aqui Paulo faz essa comparação, e ele diz que na velha aliança, no Monte Sinai, o que aconteceu foi que houve muito temor, houve muito medo, e o povo não mais queria ouvir aquilo, aquela revelação, aqueles encontros, porque era pesado demais e revelava o pecado do homem. Mas no Monte Sião, local onde o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas, marca um novo tempo, um tempo de uma nova aliança, uma aliança que mostra o período de graça e misericórdia, não mais a lei, agora a graça de Deus sendo estendida para todos nós. Se na velha aliança, no dia de Pentecostes, no Velho Testamento, a desobediência causou a morte de 3.000 pessoas, o descer do Espírito Santo no Pentecoste do Novo Testamento gerou salvação de 3.000 pessoas. Três mil pessoas nascem para o novo, para uma nova oportunidade, para uma nova vida, para um evangelho que traz paz, para um evangelho que alegra e enche os nossos corações. Se no primeiro Pentecostes, a lei do Senhor estava em tábuas, segundo Jeremias, o segundo Pentecostes aconteceria que a lei seria marcada no nosso coração. Vamos ler o que diz Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 33. Diz assim, e eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso acontece através do Espírito Santo. Os primeiros judeus que se converteram cumpriram essa lei. Mas a visão de Deus não era somente para que os judeus, para que a casa de Israel pudesse ser salva, mas ela se estendia para mim, ela se estendia para você. E ela continua se estendendo para você que nunca se converteu e nunca entregou o seu coração para Jesus. Outros sinais aconteceram tanto no Novo quanto no Velho Testamento, sinais extraordinários produzidos pelo próprio Deus. Se naquele monte, no Monte Sinai, houve fogo, trovão, manifestação física, no cenáculo houve fogo, línguas de fogo, línguas estranhas, um vento impetuoso que cobriu aquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você precisa entender é que Pentecostes não foi um dia qualquer, não foi uma festa qualquer. Pentecostes marca um novo tempo, onde a lei de Deus entra no coração do ser humano e transforma as nossas vidas. Foi naquele dia a igreja nasceu, naquele primeiro sermão que Pedro diz e Pedro prega, naquele primeiro momento que o Espírito Santo desce, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas entregam o Senhor, entregam o seu coração, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Pouco tempo depois, nós não sabemos quantos dias, quantas horas, numa outra pregação, 5.000 pessoas se converteram, e assim o Evangelho se expandia com velocidade. Pessoas curadas, caráteres transformados. O apóstolo Paulo teve o seu caráter transformado. Um Evangelho de salvação para todos. Um evangelho que não excluía pessoas, um evangelho que quando entrava no coração do pecador, ele transformava da cabeça aos pés. E é isso que nós precisamos falar no dia de hoje. O Espírito Santo que precisa ser ministrado, é o Espírito Santo que vai gerar salvação, mas é o Espírito Santo que vai limpar você das suas impurezas, vai limpar você dos seus pecados, mas que deseja que você tenha um compromisso e um comprometimento com aquilo que Ele nos ensina. Eu passei esse panorama geral aqui porque hoje nós estamos celebrando essa festa. Nós falamos a respeito de homens e mulheres que transformaram a sociedade, transformaram a cultura, trouxeram salvação e um mover de avivamento que gerou muitas transformações. Nós falamos de John Wesley, de William Seymour, de Billy Graham, nós falamos de Oral Roberts, de Catherine Conran, nós falamos de Aimee McPherson, nós falamos de Lauren Cunningham e tantas outras pessoas que nós poderíamos citar aqui, pessoas essas que foram influenciadas pelo dia de Pentecostes. Porque se a igreja nasce no dia de Pentecostes, o que nós absorvemos nos dias de hoje é consequência daquele mover, daquela manifestação. Amém ou não? Entenda uma coisa, o evangelho pregado, Cristo sendo pregado, só pairava sobre Jerusalém até então. A partir do momento que o Espírito Santo desce, enche aquelas pessoas de autoridade, unção e ousadia, em 66 anos o Evangelho se expande para 12 nações diferentes. E é isso que o Espírito faz na sua vida. Talvez você pense, poxa vida, mas os apóstolos, esses avivalistas foram pessoas completamente fora da curva. Eu concordo com você. Mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te lembrar uma coisa. O mesmo Espírito que habitava neles é o Espírito que habita em você. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo Espírito que derramou poder e autoridade sobre a igreja primitiva, derrama autoridade sobre os dias de hoje e vai derramar autoridade sobre o nosso futuro. Somente o Espírito Santo tem autoridade e poder para fazer isso. Pegar pessoas ordinárias, pessoas que fazem o comum, para que elas possam realizar obras extraordinárias. É somente o Espírito Santo que faz isso. Conforme nós dissemos anteriormente, no dia de Pentecostes a igreja nasceu. Aqueles discípulos que não tinham coragem se tornam corajosos.
Aqueles discípulos que negavam e se esconderam com medo, agora estavam abertos a morrer e a sofrer em nome de Cristo. É isso que o Evangelho faz, ele transforma as pessoas. E eu aqui poderia continuar e citar mais uma porrada de gente. Tem muitos avivalistas que surgiram, tem muitos outros evangelistas que apareceram na história e pregaram o Evangelho com tanta autoridade, tanta unção. Mas eu quero citar 3 pessoas em especial aqui. Talvez você não saiba o nome, mas você talvez já tenha ouvido falar das obras dessas pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas construíram um legado. Está na hora de nós decidirmos o legado que nós estamos construindo. Quero falar, a primeira pessoa que eu quero falar para vocês é de William Carey. Quem conhece William Carey? Quem já ouviu falar de William Carey? William Carey nasceu na Inglaterra em 1761, se converteu em 1776, 15 anos. Depois de muito tempo debatendo com seu companheiro de trabalho, que era um engraxate, um aprendiz sapateiro, um engraxate. E em 1779 ele saiu da igreja anglicana e se reuniu com um grupo chamado Dissidentes, que posteriormente se tornou a Igreja Batista. Ele casou-se aos 20 anos, ele teve 6 filhos, dos quais 3 morreram na primeira infância. Em 1785, William Carey foi reprovado numa prova de ordenação pastoral. Muitos talvez aqui já diriam: a minha vida não dá certo, eu tive 6 filhos, perdi 3, eu quero viver para Cristo, mas não fui aprovado no exame pastoral, na ordenação pastoral. Mas ele continuou, ele persistiu. Em 2 anos depois, ele é aprovado e se torna pastor em uma igreja em Leicester, na Inglaterra. No ano de 1792, William Carey publicou uma obra chamada Uma Averiguação da Obrigação dos Cristãos de Usar Meios para a Conversão dos Pagãos. Grande esse tema, mas essa foi a obra que fez muito sucesso e mobilizou milhares de cristãos para missões transculturais. Pessoas que viajavam para pregar o Evangelho, para fazer boas obras em outros lugares. Também em 1792, Carey e sua família partiram junto para a Índia, se mudaram da Inglaterra para a Índia. Em 1801, ele traduziu um Novo Testamento para a língua bengali. Agora saibam de uma coisa, a língua bengali, junto com português, inglês, espanhol, mandarim, são as línguas mais faladas no mundo. Cerca de 265 milhões de pessoas ao redor do mundo falam esse idioma, para vocês terem uma noção da importância desse homem. Em 1809, ele terminou de traduzir a Bíblia inteira para o bengali. Em 1818, ele fundou uma universidade, uma escola de treinamentos para pastores e missionários indianos. E ele morreu em 1874, com 73 anos, sentado no sofá de sua casa. E ele foi conhecido, sabe como? O pai da missão integral. Esse termo muito usado nos dias de hoje, foi através desse cara, desse homem que fez muito. Talvez você diga: mas só isso que ele fez? Calma lá. Carey serviu por mais de 40 anos na Índia. E durante esse tempo, no campo missionário, ele lutou contra o sistema de casta na Índia e a prática de autoimolação e sacrifício infantil, assassinato de crianças. E ele traduziu a Bíblia não somente para o bengali, mas ele também traduziu para mais quatro idiomas ali indianos. Se nós falarmos da Bíblia de forma parcial, o Novo Testamento, ele traduz para 20 idiomas diferentes. Ele ajudou a conduzir milhares de indianos para o caminho da luz, para o caminho de Cristo, para os pés de Jesus, os quais abandonaram esse sistema maldito de castas. E acredita-se que o legado mais duradouro de William Carey seja a marca que ele deixou na igreja, porque durante o século XIX houve grande ressurgimento dos esforços missionários nas igrejas protestantes, não somente na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países da Europa. Esse homem foi incrível. Através do seu trabalho, da sua dedicação, novas sociedades missionárias foram criadas e começaram então a enviar missionários, seus próprios países enviando missionários para fora.
demonstrando amor, pregando o evangelho, gerando transformação, salvação na vida de pessoas. William Carey, o pai da missão integral. Um outro que eu quero citar aqui é George William. Quem conhece George William? Eu vou contar a história dele, e talvez você, com certeza você já ouviu falar dele. George William nasceu em 1821 no interior da Inglaterra. Até os 15 anos ele morava no campo com a sua família, e ele se dedicava aos trabalhos rurais juntamente com os seus irmãos. Só que tinha uma questão: os seus irmãos eram pessoas muito boas no trabalho com o campo, e ele não era bom, ele não levava jeito, ele não tinha as coisas que ele deveria ter para então ser um homem do campo, um homem rural também. Ele não se mostrava apto para realizar as atividades. Completamente perdido com 15 anos, desorientado, sem saber o que fazer. Naquela época ele também enfrentava problemas de ordem moral e espiritual. Então ele tem um encontro com Jesus em uma igreja congregacionalista e se torna um apaixonado pela palavra de Deus. Ele começa a estudar, começa a ser um frequentante assíduo da escola bíblica dominical e inicia um movimento de evangelismo de companheiros de trabalho. Ele reunia pessoas dentro do seu ambiente de trabalho para estudo bíblico. Quem faz isso aqui? Alguém faz isso? Você gostaria de fazer? Então você vai fazer em nome de Jesus. Você levantou o dedinho, você quer falar alguma coisa? Quer ir no banheiro? Não vai. Ou sempre quis falar isso, velho? Alguém quer ir no banheiro? Não, não vai, ninguém vai. Vai perder a palavra. Em 1841, George então decide se mudar para Londres. Ele consegue um emprego numa loja de tecidos para ganhar míseros $200 por ano. Isso dava 50 e tantos centavos por dia. E ele muda para esse lugar e ele encontra outros 140 funcionários que tinham a história de vida muito parecida com a deles. Jovens pobres, vindo do campo para uma cidade grande, em busca de emprego e sem opção de diversão e educação e tudo mais. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro. E essa situação fez com que ele parasse e refletisse sobre o desenvolvimento sadio das pessoas que viviam expostas a essa condição. Aquela indignação interna gerou coisas muito boas nele. Então George continua firme no seu propósito de evangelismo, de estender o evangelho, fazendo meditação da palavra, fazendo tempo de estudo com as pessoas. Só que ele se reunia no seu quarto com os seus amigos. Só que isso começou a tomar uma grande proporção. Esse grupo foi crescendo, e funcionários de outras empresas começaram a chegar, começaram a se interessar. O evangelho era pregado, a Bíblia era lida, havia tempos de estudo, tempo onde eles oravam e falavam a respeito daquilo que tinha sido ministrado. Então isso o força a procurar um local maior, para que ele pudesse falar para mais pessoas. Só que ele muda de local, a quantidade de pessoas continua vindo e isso se tornou insustentável. Até que um dia ele decide fazer um outro jeito. Ele falou: então, ao invés de nós trazermos as pessoas para cá, nós iremos até as pessoas. Então nós dividiremos em grupos, em blocos, e cada grupo vai participar e vai até uma casa e vai fazer esse tempo de estudo, meditação e oração na palavra. E assim então se marcou em maio de 1844 uma reunião para que eles definissem as características e diretrizes desse grupo, para que eles pudessem andar na mesma visão, para que eles não desviassem o seu olhar. E foi assim que começou. No dia 6 de junho de 1844, então foi fundada a associação que se faz presente até os dias de hoje. Mais de 160 anos depois, essa associação continua ativa. Sabe de qual associação eu estou falando? ACM. Ou então YMCA. Não pense na música, pense na ACM. Só que o objetivo primordial, segundo a própria diretoria, era buscar a cooperação dos jovens cristãos e difundir o reino de Deus entre outros jovens e promover reuniões espirituais entre os demais estabelecimentos de Londres.
Essa era a ideia que eles tinham para aquele lugar, para aquele momento, para aquele tempo, para aquela época, para aquele povo. Só que hoje, segundo a própria diretoria da ACM, estou falando de mais de 160 anos depois de atividades, eles dizem que a missão da instituição não mudou. Recentemente, em uma reportagem publicada por alguma revista americana, a diretoria mundial da ACM diz: abre aspas, as grandes transformações do mundo moderno não modificaram as bases fundamentais do trabalho da ACM. Ou seja, nós continuamos pregando, meditando e ensinando a palavra de Deus. Ou pelo menos deveriam fazer isso. Os dados mais recentes da ACM mostram 14 mil associados em mais de 120 países diferentes. Aliás, 14 mil associações em mais de 120 países diferentes, com mais de 45 milhões de membros. Começou com um jovem que ardia no seu coração a mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo, o Evangelho transformador. E o último homem que eu quero citar aqui, que é um dos homens que eu mais admiro, porque eu sou um evangelista por natureza, e esse cara era um evangelista por natureza contemporâneo, Reinhard Bonnke. Eu não sei quantos conhecem esse cara. Reinhard Bonnke nasceu em 1940 na Alemanha, e ele se converteu aos 9 anos de idade, depois que a sua mãe fala com ele sobre um pecado muito sério que ele havia cometido. Arrependido, pouco tempo depois ele parte para um trabalho missionário na África. Isso aos 10 anos de idade. Ele teve uma experiência incrível com o Espírito Santo, onde ali ele ouviu um chamado de Deus. Antes mesmo da sua adolescência, ele ouve um chamado de Deus para o continente africano. E ele faz seminário no país de Gales. Ele é ordenado pastor na Alemanha. Ele e sua esposa pastorearam uma pequena igreja no ano de 1967. Então, em obediência ao seu chamado, algo que ele ouviu aos 10 anos de idade, ele decide mudar com a sua família para um país pequeno na África chamado Lesoto. Em 1974, Deus fala com ele, através de um sonho, que a África seria lavada pelo sangue de Jesus. Então ele decide fundar a Christ for All Nations. E esse homem, ele sempre falava sobre saquear o inferno e povoar os céus. Ele foi um evangelista e o seu ministério foi marcado pelas evidências daquilo que Jesus nos liberou. Sinais, prodígios, maravilhas acompanharam o seu ministério, e o poder do evangelho libertava e curava pessoas. Isso é recente, se você procurar na internet você vai ver vídeos e vídeos do trabalho incrível que ele fazia. Hoje quem sucedeu ele após a sua morte, se eu não me engano, foi o Daniel Kolenda, que é um grande homem de Deus, que continuou o seu trabalho, continuou o seu legado. Mas esse evangelista, voltando, como ele era chamado, ele começou a realizar cruzadas em tendas que acomodavam 800 pessoas. Mas o número aumentava continuadamente. Em 1984, ele decide construir a maior estrutura móvel para abrigar pessoas, para que as cruzadas que ele fizesse pudesse ter êxito e receber pessoas. Nessa tenda móvel cabiam 34 mil pessoas, e ele fez essa tenda com 34 mil pessoas, só que não durou muito tempo, gastou dinheiro, e de repente suas cruzadas tinham mais de 150 mil pessoas participando. E ele teve que migrar, deixar essa tenda de lado, para então começar a fazer cruzadas ao ar livre. A maior cruzada já registrada ao ar livre foi feita na cidade de Lagos, durante a cruzada do milênio, em novembro de 2000, quando 1.600.000 pessoas lotaram um enorme campo para ouvir o seu evangelho, a sua pregação. Sabe que eu estudei com pessoas que frequentavam e viviam, e eram africanas, e eram da Nigéria especificamente, e essas pessoas, uma delas me disse: eu me converti em uma dessas cruzadas, e era tantas pessoas, era tanta gente, que eu demorei 3 dias para voltar para minha casa. Esse homem faleceu no final de 2019, depois de travar uma luta contra o câncer, mas seguramente
nós podemos falar que através do seu ministério, mais de 20 milhões de pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Por que eu citei esses 3 pessoas? Eu poderia citar mulheres aqui também, tá? É que eu peguei aleatório 3 pessoas que foram expoentes e pessoas importantíssimas, mas porque as conquistas do passado nos trouxeram para onde nós estamos nos dias de hoje. O evangelho ele sai de um lugar para conquistar outros lugares, para se espalhar pelo mundo. Eu tenho alguns dados que eu quero apresentar para vocês. Hoje 95% da população mundial tem a Bíblia traduzida na sua própria linguagem. O continente africano tem aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas. O cristianismo, e quando eu digo cristianismo, isso inclui católicos, ortodoxos e protestantes, dentro desse continente saltou de 9,8% para 50% da população. Eu estou falando que hoje no continente africano, quase mais de 580 milhões de pessoas se consideram cristãs, entendem que Jesus é o Salvador. Os protestantes representam mais de 190 milhões na África. Até antes da pandemia, isso eu sei porque eu estudava lá e a gente ouvia muito a respeito disso. Existia um culto em Uganda que acontecia há 3 anos já. Já estava ocorrendo há 3 anos de forma ininterrupta. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Eles já estavam no seu 3º ano. E não é que ia 2, 3 pessoas. Era culto de 1.000, 3.000, 5.000, 7.000 pessoas que se reunia. E posso te falar uma coisa, pessoas entravam de cadeiras de rodas e saíam de camas embaixo dos braços, porque Deus trazia restauração. Eu quero te falar que onde existe o avivamento, existe salvação, existe transformação, e esse é o poder do Espírito que faz. A Nigéria tem intenção de mandar nos próximos 15 anos mais de 50.000 missionários ao redor do mundo, especialmente para a Península Arábica, no norte da África. Os evangélicos da Ásia têm uma taxa de crescimento de conversão 33% mais rápida do que qualquer outra religião do planeta, ou região do planeta, e religião também. A Índia tem mais missionários nacionais do que qualquer outra nação. A Coreia do Sul substituiu o Reino Unido como o 2º maior emissor de missionários. No ano de 1900, somente 17% de todos os cristãos ao redor do mundo viviam na África, Ásia e América Latina. Em 2010, 63% dos cristãos no mundo vivem na África, na Ásia e na América Latina. Existe um filme que foi lançado em 1979, que já foi visto por mais de 200 milhões de pessoas, sendo traduzido para mais de 1.400 línguas diferentes, um filme que fala sobre Jesus. Eu quero concluir minha mensagem falando um texto que fala muito ao meu coração. Romanos 1,16, Paulo diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Cristo para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego e dos romanos. E eu quero falar para você que nós recebemos um legado de todo o trabalho feito por milhares e milhares de pessoas que transformaram incontáveis vidas. E a história dessas pessoas foi escrita com muita dedicação, muito comprometimento, a separação, amor a Deus. E agora é a nossa vez. Se Deus fez isso com homens improváveis, homens ordinários, Deus, por que não eu? Será que você pode se perguntar: Deus, por que não eu? Queria pedir que você feche seus olhos. E eu queria falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Sabe que ultimamente eu tenho refletido muito quem seria o Ramon se não fosse o Espírito Santo. E eu tenho uma ideia muito superficial de quem seria o Ramon. Talvez eu continuaria sendo um homem de caráter. Talvez eu continuaria sendo um homem trabalhador.
eu continuaria exercendo os mesmos modelos e padrões que eu recebi dos meus pais. Mas a única certeza que eu tenho recebido e tenho tido depois desse tanto de reflexão é que, embora eu pudesse ter tudo, embora eu pudesse ter tudo aquilo que os meus olhos, o meu coração pudesse desejar, eu seria a pessoa mais pobre, mais miserável do mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você tenha entrado aqui e você tenha buscado e esteja buscando loucamente algo especial, uma paz no seu coração, uma alegria, e aí você compra coisas e aquilo te preenche por um determinado momento. Você faz viagens e aquilo te preenche por um determinado momento. Você compra presentes e aquilo te preenche por um determinado momento. Você se relaciona com pessoas e aquilo por um determinado momento te deixa feliz, te deixa leve. Mas o que acontece é que quando apaga as luzes do seu quarto, você sabe que você continua sozinho, que a sua alma continua vazia, que você continua triste, desesperado, à procura disso que você tem buscado. Eu quero te falar que você pode procurar em todos os lugares. E se você não entregar o seu coração para Jesus, essa busca não terá fim. Você vai continuar buscando, continuar querendo, porque Jesus Cristo é a resposta para todas as suas perguntas. Jesus Cristo é aquele que preenche todo o vazio da sua alma. Jesus Cristo é aquele que traz paz ao seu coração. Jesus Cristo é aquele que fala com você, que faz você uma pessoa, de uma pessoa ordinária, alguém extraordinário nas mãos dele. Jesus Cristo moveu no coração desses homens, e Ele deseja mover no seu coração também. Mas o primeiro passo para que isso aconteça é nós recebemos o batismo do Espírito, aquele mesmo batismo que a igreja primitiva recebeu. Isso acontece quando nós dissemos: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Aqui está a minha vida, eu não tenho muito o que te oferecer. Eu sou um pecador, eu sou um cara sujo, eu sou um hipócrita, eu sou um mentiroso, eu sou um cara cheio de erros, cheio de pecado. O Senhor quer o meu coração? Está aqui o meu coração. E Ele vai falar: filho, a partir de hoje eu lavo o seu coração, o meu Espírito entra na sua vida e você nunca mais será o mesmo. Você na minha mão, você é um homem extraordinário, você é uma mulher incrível, extraordinária, uma mulher de valor. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas pensam, o que importa é que quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, você vai sentir algo especial. E eu não estou falando de um arrepio, eu estou falando de uma transformação de caráter, eu estou falando de uma transformação de vida. Você deixa de servir o reino das trevas e passa a servir o reino da luz. Isso só acontece com uma confissão: Senhor Jesus, está aqui o meu coração, é isso que eu posso te oferecer. E o que Ele te diz hoje é tudo que eu quero. Eu não quero mais nada, só o seu coração. Queria pedir que as luzes fossem um pouco mais abaixadas, por favor. E se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fazer essa oração, que você levante a mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Não tenha medo, não se sinta constrangido, não se sinta coagido. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele deseja falar com você. Hoje é dia de salvação. Se você deseja, fique com a sua mão levantada onde você estiver. Eu vejo você aí atrás, eu vejo você aqui na frente, eu vejo você que deseja entregar o seu coração para Jesus. Fique com a sua mão levantada, por favor. Se você puder se colocar em pé, eu peço que você se coloque em pé. Fique em pé onde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus. Não deixe nada roubar esse momento. A igreja de olhos fechados, você não precisa se preocupar com aqueles que estão olhando ao seu redor. Essa é uma decisão sua e Deus. Eu fiz a minha escolha um dia, e eu posso falar que todo o vazio da minha alma, tudo aquilo que eu procurava, tudo aquilo que eu buscava, foi preenchido pela doce presença do Espírito Santo. E sentenças que foram impostas sobre a minha vida foram tiradas no estalar de dedos, porque Ele é poderoso para fazer isso. Esses homens não foram homens
extraordinários porque eram bons, porque tinham capacidades. Eles foram pessoas incríveis porque o Espírito Santo se movia neles e através deles. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente e nós vamos orar com você. Simplesmente saia do seu lugar, venha aqui à frente, por favor. Nós não vamos te pedir nada, nós queremos simplesmente orar com você. Não se prenda no seu lugar, não se prenda nesse ambiente. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos orar juntos. Esse é o dia que o Senhor fez para um encontro verdadeiro com você, para encontrar o seu coração. É dia de festa, hoje é dia de celebração. Pode sair do seu lugar, não se prenda não, meu irmão. Se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar onde você estiver. Vem aqui à frente e nós vamos orar com você. Glória a Deus, pode sair do seu lugar. Hoje é dia de colheita, porque o Espírito Santo quer fazer uma obra em você e através de você também. Senhor, nós declaramos que todo cativo está quebrado agora, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nenhuma corrente pode segurar os teus filhos, nenhuma cadeia pode segurar os teus filhos. Nós declaramos liberdade do teu Espírito neste lugar, Deus, e que eles tenham paz para tomar essa decisão. Espírito Santo de Deus, venha fluir nesse meio, venha tocar nos corações, e que essas pessoas possam exercer a sua vontade de viver algo incrível contigo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você não tem coragem de tomar essa decisão, ou não está com coragem, mas você entende que você quer, pede para a pessoa com quem você veio vir aqui à frente. Fala assim: me leva até lá, eu quero tomar essa decisão, é importante para mim no dia de hoje. Pega na mão desse seu amigo que deseja, dessa sua amiga que deseja entregar o coração, traz ela, fala assim: vamos lá, eu te ajudo, você não está sozinho nessa, nós somos uma família, nós somos um time, nós somos um corpo, nós vamos juntos superar os obstáculos. Esse tempo que Satanás talvez tenha te amarrado, não prevalecerá sobre a sua vida. Hoje é dia de encontro, hoje foi o dia que o Senhor marcou o encontro contigo, dia de encontro contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, vai aparecer um QR Code na sua tela. Se você puder escanear esse QR Code, após essa oração, nós queremos falar contigo. Põe a mão no seu coração, meu irmão. Se você está sentindo vontade de vir, não resista à doce presença do Espírito. Não resista à doce presença do Espírito. Simplesmente saia do seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não resista à doce presença do Espírito Santo. Ele está nesse lugar. Ele deseja se encontrar com você. Ele deseja fazer você uma pessoa ordinária, transformar o seu caráter, para que você seja alguém extraordinário nas mãos do Criador. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo eu não sou ninguém. Mas com Cristo, o meu caráter é transformado, a minha vida é transformada. Pode sair do seu lugar. Não tenha pressa, eu não tenho pressa. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Existem mais pessoas amarradas que desejam fazer essa oração. Pode vir, hoje é dia de grande colheita. Pode vir, pode sair do seu lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar. Hoje a salvação do Senhor chegou na sua casa. Jovens, adolescentes, fiquem em pé, estenda a sua mão, comece a interceder sobre esse ambiente. Saia do seu lugar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fale com Ele, fale com o Espírito, deixe o Espírito te direcionar para essa decisão, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Hoje eu confesso o Senhor como o Senhor
e o Salvador da minha vida. Eu te agradeço, porque o Senhor me encontrou. Eu te agradeço, porque o Senhor vai fazer de mim um homem comum, uma mulher comum, em uma pessoa extraordinária, em uma pessoa incrível. E eu confesso que eu estou pronto para ser lapidado pelo Teu Espírito. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu queria orar por cada um de vocês. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dos Teus filhos, Deus, que optaram então por fazer essa decisão, uma decisão tão especial, Pai. Eu declaro, Senhor, um novo tempo na vida dos Teus filhos, um tempo, Senhor, de grande encontro, de grande toque, de grande transformação, Pai. Onde, Senhor, as marcas, os rótulos impostos, Senhor, não mais terão valor, não mais, Senhor, terão sentido, não mais, Senhor, trarão peso sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz, que quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez, Senhor. Essa é a Tua promessa sobre as nossas vidas. Isso é aquilo que o Senhor nos ensina, isso é aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações. Eu te louvo, Senhor, por essas vidas. Eu te louvo, Senhor, por essas pessoas. Eu declaro, Senhor, o Teu sangue cobrindo, o Teu sangue limpando, o Teu sangue trazendo transformação sobre esses meninos, Deus. E eu declaro, Senhor, um novo tempo sobre a vida dele. Senhor, eu declaro a pureza do Senhor sobre os seus corações. Eu declaro, Senhor, um tempo onde eles serão levantados para pregar o Seu Evangelho. Eu declaro, Senhor, um tempo onde as feridas da alma serão curadas. Eu declaro, Senhor, um tempo onde o Teu Espírito Santo ministrará, Senhor, dando ousadia, autoridade e intrepidez. Deus, nós não estamos aqui fazendo por pessoas, nós estamos aqui fazendo pelo Senhor. E nós clamamos, Espírito Santo, encontre os corações de cada um dos Teus filhos nesse lugar, em nome de Jesus. Se você puder dar um grito de júbilo, aplauda ao Senhor. Eu queria pedir para vocês que vieram aqui à frente tomar essa decisão, que vocês acompanhem o pastor Rubem aqui, o pastor Rubem ali. Nós queremos fazer uma oração com vocês. Fiquem em paz, nós não pediremos nada. Nós somos uma igreja que nós adoramos orar, adoramos estar com pessoas. Queremos simplesmente fazer uma oração por vocês. Se vocês puderem seguir o pessoal da consolidação, enquanto nós ainda teremos um tempo como igreja aqui sendo ministrados, se você puder acompanhar, nós queremos um tempo de oração individual com cada um de vocês, por favor. O primeiro ponto que eu quero falar com você, igreja, eu queria pedir que você fique em pé. A primeira coisa que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre o povo foi salvação. Quando o Espírito desceu sobre a igreja primitiva, ela empoderou aqueles homens, aquelas mulheres que estavam reunidas no cenáculo, no mesmo lugar onde foi realizada a última ceia. Foi o lugar onde o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E eu não acredito que seja algo simplesmente uma coincidência. Eu acredito que Jesus estava mostrando naquela ceia algo especial e algo muito poderoso quando o Espírito Santo desce sobre aquele mesmo ambiente. Então, quando aqueles homens são cheios da presença de Deus, eles então têm autoridade para pregar o Evangelho, para gerar salvação e transformar caráteres. Essa é um dos benefícios daqueles que possuem o Espírito Santo. Um outro benefício que o Espírito Santo nos dá é ousadia para orar pelos nossos irmãos. Quando aqueles homens, quando aquelas mulheres receberam o Espírito Santo, elas não precisavam mais estar com Jesus para ver os milagres acontecendo. Elas tinham o próprio Espírito dentro delas, dando autoridade e poder para que elas impusessem as mãos sobre os enfermos, para que elas liberassem uma palavra e os demônios fugissem e saíssem.
E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Se você está doente, se você está enfermo, se você tem um diagnóstico, eu quero pedir que você venha aqui à frente. No dia de Pentecostes, aqueles homens e aquelas mulheres foram empoderados pelo Espírito Santo. E o que aconteceu foi que foi visto incontáveis milagres, incontáveis testemunhas, incontáveis transformações. E nós vamos orar. Não que eu tenha o poder, não que o pastor Lucas tenha poder, não que qualquer um aqui tenha poder, mas Ele está nesse lugar. E é Ele quem opera o milagre. E nós vamos orar com muita fé no nosso coração, porque nós sabemos aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Eu queria pedir para o Lucas, queria pedir para o Pedro também, que é nosso irmão, para a Carol, para a Isa, para o Serginho, para a Lígia, para quem é do time que está aqui. Não sei se o pastor Diego está aí, a pastora Lana, eu não sei quem está aqui do time, daqueles que caminham comigo, mas eu quero pedir que você estenda a sua mão, e se você puder orar por eles, impor as suas mãos. Tiago está aí, Alá, o Ivan, a Pauline, a Ingrid, se estiver aí também. E nós vamos orar por vocês, e que vocês sejam ministrados pelo Espírito Santo nesse momento. Comece a fluir. Se você, jovem, sabe orar em línguas, comece a orar em línguas. Levanta a sua voz aqui. Se você nesse lugar aqui começa a orar em línguas, começa a falar em línguas, começa a fluir. Deixa fluir, deixa fluir. Xere cantarabassuri andre xerere cantarabas. Xere andre xerere cantarabassuri andre cantarabas. Senhor, nós declaramos que toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. A sua palavra diz: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A sua palavra diz, Deus, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. A tua palavra diz, Deus, que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, para que o Senhor fosse glorificado, o Senhor assim faria. A sua palavra diz, Deus, que nós não recebemos porque nós não pedimos, ou quando pedimos, pedimos errado. E nós não estamos aqui pedindo para manifestação ou exaltação do nosso nome. É para fazer o Senhor conhecido. É para que eles saibam que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que o Senhor é aquele que operou milagres na igreja primitiva e continua operando milagres no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que todo decreto de morte está lançado fora. Nós declaramos, Senhor, que todo decreto de câncer está lançado fora. Nós declaramos que toda doença, Senhor, autoimune está lançado fora. Nós declaramos, Senhor, que toda infecção, inflamação está lançado fora. Nós declaramos agora, Senhor, ligamentos sendo reconstituídos. Nós declaramos, Senhor, sangues sendo purificados. Nós declaramos, Pai, células cancerígenas sendo restauradas. Deus, nós declaramos que aqueles que não ouvem passem a ouvir em nome de Jesus. Aqueles que não enxergam, que passem a enxergar. Aqueles que não falam, que passem a falar. Senhor, nós declaramos sobre as mentes, Senhor, mentes livres, Senhor, de todo tormento, mentes livres, Senhor, de toda palavra de maldição lançada. Nós declaramos sobre os corações, sobre as almas, cura sobre as depressões, cura sobre as crises de ansiedade, cura, Senhor, sobre, Senhor, síndrome do pânico. Nós declaramos que todo espírito suicida bata agora em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que você, meu irmão, tem valor para Cristo. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Eu declaro, Senhor, que toda falha na comunicação, Senhor, gerada por espíritos malignos, Pai, ou pela má vontade do ser humano mesmo, Senhor, seja transformada agora pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre os homens, corações voltados para suas esposas. Eu declaro, Senhor, sobre as mulheres, corações voltados para os seus maridos, Pai. Que eles possam ter olhos uns para os outros, Senhor. Que eles possam entender que nós precisamos ser aperfeiçoados no Senhor todos os dias. Mas que eles possam sim, Senhor, ter os seus relacionamentos restaurados, Deus. Aqueles que estão à beira, Senhor, de um divórcio, Espírito Santo, toque agora, mova agora.
Toque os corações, traga à memória, Senhor, bons momentos que eles viveram juntos, e traga também, Senhor, à memória a sua promessa, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, que todo encanto, todo feitiço, Senhor, causado por outras mulheres, outros homens, está quebrado em nome de Jesus, que eles possam ver o demônio atuando, Senhor. Essa é a minha oração, que eles possam ver o demônio atuando por trás, Senhor, da pombagira, ou seja lá quem for. Deus, que eles tenham pavor, Senhor, de se relacionar com o diabo. Senhor, em nome de Jesus é o que eu oro, que os olhos sejam abertos e que eles voltem os corações para o lugar de onde esses corações nunca deveriam ter saído, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, e nós te entregamos esse culto. Te agradecemos pela sua doce presença, Espírito Santo. É sobre você. Obrigado Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, e nós oramos e te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder dar um grito de júbilo, glória a Deus.